Quando lemos, estamos decifrando os códigos de uma língua específica. Mas e quando alguns livros são feitos e ninguém consegue entender o que se passa nele, justamente por não saberem o que está escrito ou ilustrado? Eu sou Ivan Lima e vamos comigo nessa? Os livros misteriosos, nunca decifrados até os dias de hoje. Vamos começar a explorar esse mundo de mistério com o Ruonk Codex, ou em português, Códice Ruonk. Esta obra foi encontrada onde hoje é a Áustria, mas que no passado fazia parte da Hungria, no começo do século XIX. O nome da obra foi dado em homenagem à cidade de Ruonk, onde ele foi achado e ficou guardado até 1838. Atualmente, a cidade se chama Rishnets. Depois de 1838, o livro foi doado para a Academia Húngara de Ciências, juntamente com muitas outras obras. Ele permanece por lá e já foi estudado por muitos especialistas. A origem do códice é desconhecida. Sua autoria também é uma incógnita. No total, ele possui 448 páginas, que também possuem ilustrações. Parte dessas gravuras fazem referência ao cristianismo, ao islamismo e até mesmo ao hinduísmo. Também é possível encontrar imagens de batalhas militares e representações de eventos que, supostamente, devem ter algum significado relevante. O alfabeto utilizado para se fazer o livro é composto por aproximadamente 200 símbolos diferentes, que aparentemente não possuem relação com nenhum sistema de língua conhecido no Ocidente. Existe a possibilidade de que o códice tenha de alguma forma origem na Índia ou mesmo na Suméria. Todavia, não há provas sobre isso. Ao contrário de muitos livros, o códice está disponível online e você pode até, se quiser, tentar decifrar o que centenas de pessoas ao longo dos anos jamais conseguiram. Os decretos de Smithfield são uma coleção de leis e indicações que foram feitas pelo Papa Gregório IX durante o século XIII. Essas leis foram compiladas e escritas por sacerdotes da época. As leis em si e o seu conteúdo não tem nada de mais. Tratam de regulamentações da igreja e dos fiéis. O problema, nesse caso, está nas figuras. Antigamente, era muito comum que documentos da igreja possuíssem iluminuras e outras figuras. Iluminuras são aquelas letras capitulares que eram ilustradas com figuras religiosas e que costumavam aparecer em códices escritos durante a Idade Média. Mas, diferentemente do comum, os decretos de Smithfield tinham imagens extremamente perturbadoras e um pouco desconexas. Nelas, havia coelhos com características humanas cometendo atos horrendos como assassinatos, ursos lutando contra unicórnios e algumas práticas, vamos dizer assim, estranhas entre homens e animais. Esse livro também é famoso entre os fãs de Star Wars, já que uma de suas figuras se assemelha ao personagem Yoda. Se olharmos bem, até que tem sim uma certa semelhança com o Mestre Jedi. Já o livro de Soiga é um pouco mais tranquilo que os decretos de Smithfield. Este livro nem eu e nem ninguém sabe como ele foi escrito, e nem por quê. Mas, de alguma forma, foi parar nas mãos do britânico John Dee. Dee foi um famoso matemático, astrônomo e filósofo no século XVI, chegando a ser conselheiro da Rainha Elizabeth I. Quando chegou às mãos de Dee, o livro ficou famoso, pois tratava de temas como magia, rituais, genealogia de anjos e demonologia. Porém, no livro havia alguns quadrados com letras desconexas. Tudo indica que esses quadrados possuem mensagens. Ao todo, são 40.000 letras espalhadas em 36 quadrantes. Dee foi incapaz de solucionar esse problema e considerou o código muito complexo. A obra ficou perdida por vários séculos, até ser recuperada em 1994, quando foi encontrado um exemplar na British Library, a Biblioteca Nacional do Reino Unido, considerada a maior do mundo em termos de itens catalogados.
Mesmo após o livro ter sido encontrado, os famosos quadrados com letras que Dee tentou decifrar não foram solucionados. Suas mensagens permanecem um mistério. Qual será a mensagem secreta? Bem, talvez de todos os livros misteriosos existentes no mundo, o manuscrito Voynich é aquele que mais chama a atenção de curiosos e pessoas que gostam de decifrar códigos. Acredita-se que este livro foi escrito no século XV. Ele tem 22 centímetros de altura e 16 de largura. Ninguém sabe quem o escreveu, o motivo e nem por que o seu código é tão complexo. Até mesmo a história dele é um pouco misteriosa. O primeiro registro de sua existência é no século XVI, no Sacro Império Romano Germânico. Naquele tempo, o imperador Rodolfo II tinha a posse do manuscrito. Depois disso, o livro rodou a Europa, sumiu e desapareceu. E depois foi parar na Itália, no Colégio Jesuíta de Villa Mandragone, em Frascati. Foi aí, em 1912, Wilfried Michael Voynich foi até o local comprar alguns livros. E entre eles estava um manuscrito misterioso. Não conseguindo ler o que estava escrito, ele procurou vários especialistas na Europa para tentar ajudá-lo. Foi Voynich que trouxe a público novamente a existência da obra, e por isso o seu nome foi dado a ela. Acredita-se que um alfabeto principal foi inventado para se escrever o livro, e mais 2 foram usados como auxiliares. A principal teoria a respeito do manuscrito é de que ele funcionasse como uma farmacopeia. Farmacopeias são conjuntos de informações e instruções sobre farmácia. Ou seja, é provável que o livro contenha ilustrações de como usar substâncias, equipamentos para as práticas e até mesmo a composição de receitas. Há quem diga que o manuscrito seria até mesmo um livro de medicina básica durante a Idade Média. Desde então, milhares de especialistas em decifrar códigos e algoritmos de computador tentaram entender o que estava escrito no livro. Porém, o seu mistério permanece de pé. E se você se interessou pela história do manuscrito Voynich, aqui na Fatos tem um vídeo no qual tratamos especificamente sobre ele. No final, dá uma olhada no card que aparece, que ele estará lá. Certeza que você vai gostar. Até aqui, eu te mostrei sobre livros muito antigos, escritos por autores desconhecidos ou por pessoas que já se foram há muito tempo, e que, por isso, temos poucos registros do que elas pensavam e muito menos de suas intenções ao criarem tais obras. Mas nem todo livro misterioso foi escrito há muito tempo atrás. Alguns são mais recentes. Um exemplo disso é o Codex Serafianus. Este livro foi feito pelo italiano Luigi Serafini, de onde inclusive se deriva o nome. Foi publicado em 1981, como uma enciclopédia ilustrada. O livro é relativamente curto para os padrões de uma enciclopédia. Tem quase 400 páginas. Entretanto, sua versão original era menor e consistia em 2 volumes separados. Hoje é possível encontrar tudo em um único livro que está dividido entre 11 capítulos e 2 seções. Em alguns capítulos, é possível saber sobre do que se trata, por conta das figuras e da maneira que a obra está disposta. Entre os capítulos, dos quais se sabe pelo menos o tema, estão o de arquitetura, tipos de flora, fauna física e química, gastronomia e atividades culturais dos povos, neste estranho mundo. Tudo indica que o livro foi escrito em 2 línguas inventadas, que são mescladas ao longo da obra. Sobre o seu tema, a partir dos capítulos que sabemos, é bem provável que se trata de um guia para um mundo imaginário, baseado no planeta Terra, mas com diversas modificações e inspirações em lendas. Até mesmo a numeração da página não segue um padrão comum. Porém, por se tratar de um código, um pouco mais simples do que o restante do livro, ela foi decifrada por 2 pessoas diferentes, de forma independente.
De acordo com quem decifrou as páginas, o sistema utilizava uma variação de base 21 para poder organizar o conteúdo. E como esse livro foi lançado em tempos modernos, ao contrário das outras obras que eu citei, o Codex Serafinianus recebeu críticas literárias e artísticas por conta do seu conteúdo. Em um artigo da revista de ficção científica denominada Asimov Science Fiction, o autor afirma que o livro é uma obra que beira o surrealismo e a fantasia, e que Serafini deu ao livro um status de uma literatura estranha ao mesmo. O interessante é que, por conta de ninguém saber o que está realmente escrito no livro, todas as críticas foram feitas a partir das interpretações do que os críticos acreditaram que o livro realmente se tratava. Existem suposições de que o livro faça críticas à era da informação, enquanto outros afirmam que o livro foi feito para glorificar a entropia, o caos e a incompreensibilidade. O livro geralmente é comprado como uma peça de arte, não como uma obra literária em si. As gravuras e a diagramação são mais apreciadas do que o que pode ter em seu conteúdo. Vale dizer que, recentemente, o autor deu uma incrementada no livro, aumentando a quantidade de ilustrações e páginas, sendo que algumas edições foram até mesmo autografadas pelo autor. O preço é um pouco salgado. Dificilmente você encontrará esse livro novo por menos de R$400 em lojas online. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tchau!